Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e hoje quero compartilhar com vocês um assunto muito importante de fundamental relevância no cotidiano. Por quê, pessoal? Quero trazer para vocês algumas dúvidas que surgem quando trabalhamos no ensino médio ou ensino fundamental, os vírus. E esses vírus específicos, no caso, quero trazer algumas dúvidas que surgem sobre uma doença que tem aí dado muita dor de cabeça até nos dias atuais, que é a dengue. Então quando você começa a falar de vírus e você fala de dengue, surgem várias dúvidas e observei que essas dúvidas geralmente indiferente da sala, são praticamente as mesmas dúvidas. Então é interessante compartilhar para nós compreendermos um pouco mais desta doença. Certo? Vamos lá, pessoal. A cidade vive uma epidemia, Então a epidemia ela caracteriza-se pela presença de uma doença e pessoas infectadas, Um alto número de pessoas infectadas em dado período do ano, por exemplo, Então a gente está agora num período de epidemia. Um pouco mais adiante vai chegar um tempo e falar assim, nossa, a dengue foi embora. Não é que ela foi, mas você tem menos casos registrados. Então você tem a menor incidência. O que é diferente, por exemplo, de uma pandemia, Se você pegar, por exemplo, H1N1, que é a escala global, então isso é uma pandemia. Que é diferente, por exemplo, da malária, que é uma região muito específica e o tempo inteiro está manifestando essa doença, como por exemplo a malária. Epidemia de dengue, 5 dúvidas. Primeira dúvida que surge, pessoal. Qual é o período de incubação? Qual o tempo de incubação desse vírus? Vamos lá, pessoal. Geralmente por quê? Porque isso depende de pessoa para pessoa, mas normalmente é entre 2 a 7 dias, Então você tem o mosquito, no caso a fêmea do Aedes, ele pica o indivíduo, demora em torno de 2 a 7 dias para manifestar aí os sintomas. Se você foi picado, por exemplo, se você está apresentando sinais de dengue hoje, então quer dizer que o seu contato foi no mínimo há 2 dias atrás. Certo, pessoal? Número 2, como age esse vírus no corpo? Primeiro, o que é um vírus? Um vírus ele é um parasita intracelular, ou seja, ele só consegue se reproduzir se ele encontrar uma célula, certo? Então essa célula, por exemplo, pode ser um glóbulo branco, pode ser uma célula do fígado e qualquer outro tipo de célula que ele tenha afinidade. Normalmente, quando nós entramos em contato com esses vírus, o nosso próprio sistema, o sistema de defesa, que é o sistema imunológico, ele produz anticorpos e nós conseguimos aí sair dessa doença sem grandes complicações. Ah, peguei dengue, eu vou morrer de dengue? Não, você não vai morrer, porém depende, Depende do quê? Se você teve, por exemplo, uma lesão grave no fígado, se você tiver uma desidratação aguda, se tiver, por exemplo, uma alteração significativa na pressão arterial, número de plaquetas, provavelmente essa dengue ela vai ter complicações. Certo, pessoal? Número 3. O mosquito morre após a picada? Ouvi dizer que o mosquito, quando ele pica uma pessoa, ele morre. Não, pessoal, ele não morre. Primeiro, o mosquito picou uma pessoa, ele vai viver ainda muito tempo, aproximadamente 45 dias. E ó, que legal. Legal sim, em proporções. Um mosquito único, no caso, essa fêmea ela consegue aí, passar esse vírus para mais 300 pessoas. Então se a gente pegar, por exemplo, nessa cidade que nós moramos aqui, Atalaia, uma cidade de 4.000 habitantes, um mosquito equivale, ou um mosquito, por exemplo, pode contaminar até 300 pessoas. É um número grande, é um número assustador. Certo? Número 4, pessoal, peguei dengue e não preciso mais usar repelente. Primeiro vamos pensar assim, cara, o repelente salva alguém? Não, pessoal, o repelente ele vai servir aí para que você consiga evitar o contato com alguns mosquitos adultos. A gente tem que sempre pensar o seguinte, pessoal, eu comecei o vídeo, eu não falei nem, por exemplo, dos focos, porque a gente sabe, por exemplo, se não tem mosquito que vai transmitir a doença, quer dizer que ele não nasceu. Se ele não nasceu é porque você evitou os focos, água parada e outros que vocês já conhecem muito bem. Certo, pessoal? Então veja só, peguei a dengue, não preciso de repelente? Não, você precisa de repelente sim. Porque vamos entender aí como que é o ciclo desse mosquito. Então você tem lá, por exemplo, uma pessoa e a pessoa está com dengue. Então encontra-se um mosquito, o mosquito encontra a pessoa, esse mosquito não tem dengue, não tem o vírus e tal, e ele entra em contato, por exemplo, com o indivíduo que tem a dengue. Certo? Então, a pessoa, ela deve estar aí, com essa circulação no corpo, certo? E essa circulação, ela acontece geralmente em torno aí do 5º dia, num período chamado de viremia, certo? E o mosquito, se o mosquito entrou em contato com essa pessoa que já está com dengue, esse mosquito então passa a conduzir este novo ciclo. O que acontece, pessoal? Quando esse vírus entra lá no mosquito, ele vai para onde? Ele vai procurar uma maneira de multiplicar-se, dividir-se. Então ele vai invadir células, ele pode, por exemplo, formar vários vírus dentro de uma célula, essa célula arrebenta e vai encontrar novas células para infectar, por exemplo, alguns órgãos vitais, vão lá, por exemplo, para os ovários, tecido nervoso, e no caso, chega até as glândulas salivares e das glândulas salivares
vai encontrar uma outra pessoa e esse vírus vai ser transmitido. Então, ó, tá com dengue? Continua com o repelente. E a nossa última dúvida é aquela: peguei dengue uma vez, então eu estou livre, estou imune? Sim, porém depende também, pessoal. Por quê? O vírus, ele é um mutante. Assim como o mosquito é um mutante, como assim o mosquito é um mutante? Veja só, o fumacê, ele praticamente, ele estava de uma forma ineficiente até dias atrás. Por quê? Porque o mosquito adquiriu uma mutação, então não fazia efeito algum. E o vírus, ele consegue fazer isso muito bem. Ele muda aí a sua constituição e ele consegue, né, encontrar formas, né, de invadir células, né, e desviar, no caso, de situações onde ele seria pego. Então, se você pegou, por exemplo, a dengue do tipo 1, causada por o vírus tipo 1, você está imune a essa dengue naquele período, mas só que você tem a do tipo 2, a do tipo 3, a do tipo 4, a do tipo 5. Então a mutação acontece e isso é um campo muito importante de nós observarmos. Certo, pessoal? Pode pegar sim mais do que uma vez, o que é difícil, mas não impossível. Aguardo vocês aí até a nossa próxima aula. Espero que a nossa próxima aula não seja para falar sobre dengue, até porque nós já sabemos, né? Já sabemos, por exemplo, como evitar os focos. O problema está em fazer, em efetivar as ações. Então veja só, pessoal, a dengue mata, o mosquito causa picada, ele vai matar, mas se ele não nascer, ele não mata ninguém. Então, consciência, galera, e aguardo vocês até a próxima.